Estejamos atentos. Naquele tempo, eis que se levantou um doutor da lei, lhe dirigiu uma pergunta para submetê-lo à prova. Mestre, que me cumpre fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que está escrito na lei, e lês ali. Replicou-lhe ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, tornou a perguntar, e quem é o meu próximo? Prosseguiu Jesus, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu em meio de salteadores, que depois de o terem despojado e moído de pancadas, foram embora, deixando-o semi-morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho, viu e desviando-se passou adiante. Do mesmo modo, um levita passando pelo lugar o viu, passou de lado e foi-se também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e foi tomado de compaixão por ele. Aproximou-se e atou-lhe as feridas, derramou azeite e vinho, depois colocou na sua própria montaria, conduziu a uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e quando gastares a mais, eu pagarei na volta. Qual dos 3 te parece haver sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. Do bom samaritano, segundo os comentaristas da igreja, consideram que esta é talvez a melhor parábola do conjunto de parábolas que nos é oferecido nas Sagradas Escrituras. Esta parábola contém muitos elementos muito interessantes, muito importantes, muitos elementos. E ele é um tratado teórico e prático. E mais, é o próprio Senhor Jesus quem propôs esta parábola. Então o significado dele é muito grande. Em primeiro lugar, se aproxima um doutor da lei para testá-lo. E pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz, como leis, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E aí disse Jesus, disseste bem, faz isso e viverás. Ou seja, a lei estava aí muito clara, bastava praticá-la, bastava vivê-la. Mas o problema é que a tradição judaica, ela tornou a lei puramente legal, jurídica. A força da lei impunha. E Cristo vem justamente a mostrar, a cumprir a lei, mas cumpri-la de uma outra forma. Então, a destacar algum dos elementos é que, na tradição judaica, ela entendia que o próximo era da mesma etnia e da mesma religião.
Então era uma noção de próximo muito limitada. E o Senhor vem nos mostrar que o próximo é muito maior do que isso. E explicando os detalhes, então, nós vemos o bispo Dimitri de Dallas, que tem uma interpretação muito boa desta passagem, nos ensina que, baseado nos padres da igreja, São Cirilo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, interpretam que aquele mestre da lei, ele está tentando Jesus. O propósito dele não é espiritual. E isso corresponde com o próprio relato da parábola, quando diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó e os salteadores o feriram e o maltrataram. Os salteadores aqui, entendem os padres da igreja, que justamente toda a ação demoníaca que nos afasta de Deus, que nos fere e tenta nos destruir. Então, na verdade, o doutor da lei está dentro desse conjunto dos salteadores. Ele está usando a lei aqui não é para salvar, para ajudar, mas para condenar o outro, querendo desmoralizar a Jesus Cristo, porque ele achava que o doutor da lei era ele. Jesus Cristo era apenas alguém que estava fazendo algumas coisas fora da lei. O Senhor Davi, o Senhor, o Verbo de Deus, estava fazendo coisas fora da lei. E aí então, o Senhor explica esta passagem dizendo que primeiro chegou um sacerdote que seguia a lei, viu e passou de lado. Ou seja, esse problema não é comigo não. Ignorou. O segundo homem que passou é um levita, que é o doutor da lei, você estava estudando a lei, ensina a lei, também o ignorou. E passou um terceiro, que é um samaritano. Simbolicamente, o samaritano é justamente aquele que não é amigo dos judeus. O ferido era um judeu, e o samaritano teve compaixão dele. O pegou, colocou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem, colocou azeite, e vinho, que os padres da igreja interpretam como a natureza humana de Deus, bota óleo, e a parte divina de Deus, que é o vinho, da consagração. E ainda o entregou aos cuidados do estaleiro e disse-lhe que lhe deu 2 denários. Os 2 denários significam o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento. E disse que o que gastares a mais, ele restituiria na sua volta. Que volta é essa? A segunda vinda de Cristo. O samaritano é o próprio Cristo. E é samaritano porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque nós nos afastamos de Deus. Os samaritanos estavam afastados dos judeus. Havia inimizade entre judeus e samaritanos. E aí Cristo assume o lugar do samaritano e por isso é chamado de bom samaritano. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, ele cuida de cada um de nós. Porque os salteadores nos colocaram em situações que nos fizeram errar, que nos fizeram afastar-nos de Deus, mas mesmo assim ele cuida dele. Outro detalhe muito importante: a tradição da igreja, a doutrina e o dogma da igreja nos diz que Cristo, ele tem 2 dimensões. Ele é a misericórdia e é a justiça. O primeiro momento de Cristo, a primeira vinda de Cristo, é pura misericórdia.
Não é por acaso que Cristo nasce de uma mulher, por ser muito próximo da condição humana da maternidade, ele é maternalmente misericordioso, de cuidar, de alimentar a natureza humana. Mas é muito comum que nós esqueçamos da segunda perspectiva de Cristo, é a justiça. E a justiça é justamente a segunda vinda de Cristo, quando virá fazer o pedido de prestação de contas do que nós fizemos, do que nós plantamos. E aí a teoria e a prática que serão colocadas na balança para o julgamento. Então, quando o Senhor no final do Evangelho diz: quem foi o próximo? Aquele que teve misericórdia. Fazer o mesmo. Ou seja, viver e praticar a misericórdia de Deus, porque Deus teve misericórdia de nós. Então, a justiça de Deus é que nós façamos o que Ele fez. Nós não seremos medidos pela misericórdia, seremos medidos pela justiça. Portanto, se o Senhor foi misericordioso e eu não sou, estou sendo injusto. Esse que é o ponto principal. Mas nós invertemos essa percepção. Porque nós tomamos a justiça para nós, julgamos a nós mesmos e julgamos o outro, esquecendo da misericórdia. Primeiro vem a misericórdia e depois a justiça. Essa é a justa justiça. Aplicar a misericórdia e depois virar a justiça. E é um exemplo muito simples. O oleiro, aquele que trabalha com barro, né, e fabrica aquelas peças, primeiro ele molda e depois vai para o forno. Depois que vai para o forno, a forma está acabada. Não tem como modificar aquela forma. O tempo da misericórdia, o tempo de alterar, mudar, preparar para o segundo momento. Se nós fazemos uma forma errada e troncha, no forno será concretizada e não há possibilidade de mudança. É isso que o Senhor está nos ensinando. Temos que ser misericordiosos enquanto não entramos no forno. Porque depois do forno não tem volta. Está feito. E as nossas obras estarão perpetuamente daquela forma. Então, é pior do que nós imaginamos. No sentido prático. Né? Portanto, nós temos que aprofundar, meditar, que em primeiro lugar Deus foi misericordioso por cada um de nós. E a justiça é apenas retribuir. São Cirilo de Alexandria diz que só aquele que ama a Deus poderá ser misericordioso. É o amor a Deus que permite que nós sejamos misericordiosos com os outros. Os que não são do nosso condomínio, que da mesma congregação, da mesma camarada, da mesma raça, do mesmo nível. Mas esse próximo é o outro. E, sobretudo, o outro necessitado. Não é aquele outro que depois vai me recompensar. E aí entra a filantropia, a caridade, o amor, a compaixão, a misericórdia, na prática. Portanto, este Evangelho é teoria, porque a lei diz: amarás ao Senhor teu Deus, ao próximo. Mas a prática é fazer como Ele fez. Esta é uma parábola perfeita. E há muitos detalhes aí, seria muito longo a gente compreender. Então fiquemos com a imagem do bom samaritano que fez já com cada um de nós
para que nós possamos também fazer como Ele fez conosco. Essa é a justiça. Essa é a misericórdia perfeita. Cada uma no seu tempo. Primeiro a misericórdia e depois a justiça. Portanto, agradeçamos a Deus por esta lição que Ele nos proporciona e que possamos todos caminhar em misericórdia e justiça para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.